Ô Zé, essa questão já chegou de alguma maneira no STF? Já. O ministro Ricardo Lewandowski não está sendo enxerido ao dar essas 48 horas, que agora são só 24 horas, para a Anvisa se posicionar. Ele é relator de 2 pedidos de ação no Supremo Tribunal Federal sobre o uso da vacina e sobre declarações do presidente Jair Bolsonaro na compra ou não da vacina do Butantan, para se ter uma ideia. Então, esse assunto já está judicializado. Agora, houve uma repercussão muito maior do que deveria. A Anvisa é uma autarquia especial criada em 99 que tem funções importantíssimas: fiscalização em aeroportos, rodoviárias, rodovias, definição sobre medicamentos, cosméticos, alimentação. E a Anvisa pode tudo, inclusive suspender a comercialização, proibir armazenamento e autorizar ou não estudos. São medicamentos aplicados em pessoas saudáveis. Daí o cuidado todo especial com vacina, porque são pessoas saudáveis que estão recebendo. E a Anvisa suspendeu diante de uma morte. Esta era a informação. Um dos voluntários morreu e a Anvisa não tinha absolutamente informações sobre o motivo, então tinha que suspender. Como suspendeu? Qual o efeito disso? Não haverá, durante esse tempo da suspensão, a aplicação de vacinas a novos voluntários e nada disso. Esse comitê independente, como o próprio nome diz, ele é composto de pessoas que não têm relação com os laboratórios e nem com o governo e muito menos com interesses sobre a aplicação da vacina. E esse comitê independente já indicou que o processo deve ser retomado e esse deve ser o caminho natural da Anvisa. O almirante Antônio Barra tem razão quando ele diz que a política deve ficar fora, porque quando entra a política, entra questões emocionais, entra questões políticas e não técnicas e científicas. Aí houve uma reação muito forte do governo de São Paulo, houve o comentário do presidente Jair Bolsonaro impróprio, porque ele discutia a obrigatoriedade da vacina e foi entendido como comemoração e um tropeço numa pesquisa científica que interessa a todos. Para se ter uma ideia do tamanho desse processo, o Tribunal de Contas da União já está investigando o uso, o aparelhamento e o uso político da Anvisa, o que não é próprio. A Anvisa é uma agência de regulação criada em 99 e o Congresso Nacional já está se encaminhando para convocar representantes do governo de São Paulo, Ministério de Saúde, para explicar melhor isso. Quer dizer, uma grande confusão. Foi extremamente infeliz mesmo aquela postagem do presidente da República comemorando, que ele tinha vencido aí do Dória no caso da vacina. Paulinha, além disso tudo, teve uma outra frase do Bolsonaro ontem que repercutiu bastante, né? Pois é, o Joel quis dar spoiler, mas agora a gente vem com o conteúdo original aqui, entendeu? Trazendo o que aconteceu no mesmo evento que a Luciana Verdolin retratou no Palácio do Planalto, que tinha como proposta falar da retomada do setor de turismo no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro comentava sobre a Covid-19, essa doença que, como vocês sabem, matou mais de 162 mil brasileiros, quando disse o seguinte, confiram o vídeo. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia, né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa, ó. Hã? Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás ali. E aí ele fecha essa fala dizendo que temos de enfrentar de peito aberto e lutar. Aí entendam enfrentar a pandemia, né? Não os Estados Unidos. Acho que nessa fala não era isso. Muito bem. Adrilho e Jorge, vocês consideram marica? Eu acho que, olha, tem um conteúdo filosófico, antropológico, sociológico, gigantesco na fala do Bolsonaro. É pura erudição, porque ele pega exatamente esse sintoma de uma geração, de alguma forma, mimada talvez não seja, bem acomodada por um estilo de vida, por um padrão de vida melhorado ao longo de décadas, ao longo de séculos de capitalismo liberal. Há menos guerras, há menos fome, há menos miséria,
há menos conflitos, as pessoas estão mais gordas, mais felizes, mais contentes, tem água encanada, tem esgoto. Claro que existem bolsões de miséria, de pobreza e de infelicidade, para além da melhoria das condições materiais de vida das pessoas. E quando o Bolsonaro fala que é uma geração de maricas, não é só no Brasil, é no mundo. E isso, filosoficamente, explica por que a gente aceitou uma medida não científica, não comprovada historicamente, que foi o isolacionismo. É nesse sentido da fala do Bolsonaro que ele está correto, que deixou as pessoas acovardadas. E que deixou as pessoas acovardadas em nome de uma instituição pseudocientífica que foi a OMS, que faz uma diretriz absurda, que tranca as pessoas e que piora a vida das pessoas, que traz mais fome, mais miséria, mais desemprego, mais depressão. Ou seja, enfrentar o vírus de peito aberto é exatamente colocar as hipóteses científicas na mesa e não cair na primeira esparrela, como todo mundo caiu, não foi só o Brasil, desse isolacionismo absurdo, que é exatamente sintoma de uma espécie de acovardamento, de uma espécie de apego narcísico à vida. A vida não pode ser estática, gente. A vida tem um contingente de risco. Quando ele fala que todo mundo vai morrer, quando a gente percebe que 90% dos mortos da Covid, parece não sensível, que eu vou dizer, é de 80, 90 anos. Com 80, 90 anos, se você pega uma gripe, você morre. Você pode morrer, quer dizer, pelo amor de Deus. Enfim, uma gripe forte, você pode morrer. Então, essa coisa de enfrentar a morte... Olha, 40 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra, 50 milhões na gripe espanhola, 200 milhões na peste bubônica. Tudo bem, 1 milhão é muita gente, mas existe um contingente aí meio não declarado de pessoas com pneumonia e outras doenças que morrem também de Covid, não só de Covid. A última grande pandemia, se eu não me engano, foi a gripe asiática, que matou 2 milhões de pessoas. A diferença é que ninguém se acovardou. Tratou a ciência com exatamente zelo, com preparo, com uma certa equidistância para ver quais são as hipóteses testadas. Não, dessa vez, realmente, o mundo, não só o Brasil, ficou um pouco maricas. Só que essa questão de ser um pouco maricas, de ser um pouco acovardado, piorou. Excesso de medo de morte mata em vida. E como a FAO, o Banco Mundial já previram, 500 milhões de pessoas vão ultrapassar a linha da pobreza, na miséria. Vai morrer e vai ficar muito mais deprimido, vai ficar muito mais complicada a vida de milhões de pessoas, mais que o 1 milhão de mortos da Covid. Tem toda a razão, presidente. Joel Pinheiro da Fonseca, você se sentiu afetado por essa fala do presidente em relação a você ser um marica? Eu não me senti nada afetado, porque quem se comporta de acordo com a razão e de acordo para salvar vidas, sabe que está fazendo a coisa certa, né? Por que países adotaram medidas de isolamento social? Para não colapsar seus sistemas de saúde, como, por exemplo, a gente viu na Itália, como a gente viu na Inglaterra, que também no início não queria fazer nada. A gente viu muito bem as consequências, como a gente viu inicialmente aqui em Manaus também. A gente sabe muito bem as consequências disso. E outra, o discurso do presidente Bolsonaro é de uma incoerência cômica, né? Porque ele, ao mesmo tempo, diz, não, a gente não pode ser maricas, não pode ter medo do vírus. Daí quando chega, olha, temos aqui uma vacina. Ah, não, daí a gente fica morrendo de medo, não vou tomar vacina, eu tô com medo. Ué, todo mundo vai morrer um dia, Bolsonaro, toma essa vacina, não precisa ter medo. Vai morrer também. Usar uma máscara. Ah, não, mas daí ela afeta o oxigênio no meu sangue, eu fico com dorzinha de cabeça, não sei o quê. As mesmas pessoas que estão falando que o Brasil é maricas são as que inventam as desculpas mais mimadinhas e sem nexo para evitar qualquer medida que aí sim reduz o contágio, que aí sim evita que pessoas morram pela infecção. Então a fala do Bolsonaro é cômica na sua incoerência, eu já disse aqui, acho que esse tipo de stand-up que ele faz é justamente para desviar a atenção de coisas mais sérias, como o filho dele sendo indiciado aí por corrupção, muito possivelmente pelas rachadinhas, aí podem ter ido dinheiro para a campanha dele, acho que é esse o real assunto que o Bolsonaro não quer falar. Brevemente agora, Anvisa, a questão da Anvisa. Eu acho que, pelo que a gente conhece até agora, mais informações ainda surgirão, mas pelo que a gente conhece até agora, não se tratou de interferência política de um lado ou de outro. Se tratou de um problema de comunicação. A Anvisa recebeu essa informação truncada da morte, mas por algum motivo, não sabe bem qual, o suicídio não tinha aparecido ali, mandou interromper. Eu imagino que hoje ou amanhã já vai estar liberando de novo a continuação dos testes, então acho que isso aí vai ser superado.
Mas o problema de comunicação se deu em dois momentos, né? Primeiro, nessa passagem dessa informação, que não chegou completa, aparentemente, para a Anvisa. E segundo, a Anvisa também foi direto à imprensa, né? Nem falou com o Instituto Butantan, o Instituto Butantan ficou sabendo diretamente pela imprensa. Então, apesar desses ruídos da comunicação, acredito que não houve má-fé ou interferência política aí. Quem que jogou gasolina nessa fogueira, levantando fortemente as suspeitas de interferência? O nosso querido presidente da República, ao comemorar a morte e a interrupção da vacina. Aí sim, ele naturalmente jogou muita gasolina, gerando toda essa discussão. Minuto, Adriles. Joel, ninguém falou que ninguém queria fazer nada. Uma coisa é você fazer uma política de distanciamento social, uso de máscaras, uso de álcool gel. A covardia de maricas, que foi proposta pela OMS, foi se isolar durante meses em casa. Para preparar o sistema de saúde, bastavam 2, 3, 4 semanas e era o que se falava antes. Não eram 3, 4 meses para destruir a vida, sobretudo das pessoas mais pobres, que precisam trabalhar num dia para comer no outro. E se não fosse os R$600 do Bolsonaro, essas pessoas estariam morrendo de fome. Em relação ao medo da vacina, é um medo legítimo de uma vacina que é produzida na China, uma vacina específica que é produzida no país que propagou, ainda que não seja intencionalmente, mas disseminou, calando vozes de médicos, ou seja, em conluio com a OMS, adiando a pandemia e que é, assim, a grande responsável pelo vírus. Ou seja, não é medo, é coragem de enfrentar um grande satã chamado China, que é a origem, o governo chinês, aliás, que é a origem do grande problema da pandemia que o mundo enfrenta esse ano. Joel, 1 minuto, por favor. Gente, primeiro, a China produz, gostem ou não, muitos dos insumos médicos, vacinas, muita coisa que a gente usa, remédios, vem da China. Então, se você tem medo do que produz a China, você reveja aí a sua lista de medicamentos que você está tomando, tá? A gente usa, por quê? Porque você tem laboratórios ali, não é a palavra de um oficial do governo, você tem laboratórios científicos de acordo com rigor mundial, com transparência, com a possibilidade, com troca de transparência? Adriles, peraí, a ciência chinesa deles, sim, um laboratório, sim, a ciência chinesa, não estou falando do regime chinês, estou falando do governo chinês, estou falando dos laboratórios que trabalham junto com outras instituições no mundo inteiro, na Europa, no Brasil, trabalhando junto do Instituto Butantan aqui. Então, olha, eu até entendo alguma cautela com relação a vacinas, porque os testes realmente foram rápidos, felizmente, parece que a gente está tendo resultados de eficácia aí. Eu levanto um ponto, a Pfizer foi um dos poucos laboratórios mundiais que não pegou dinheiro público de nenhum governo. Foi interessante, eles quiseram fazer mais rápido, com menos burocracia. Eles investiram do próprio bolso, estão aí colhendo os frutos agora desse investimento que eles fizeram, né? Tudo indica que vai ser uma vacina eficaz e a primeira a estar circulando por aí. Mas a da China não tem motivo, a da China, que é do Instituto Butantan, também não tem motivo nenhum, assim como a Oxford e outros, não tem motivo nenhum pra gente ter medo. Peraí, só vocês dois vão falar? Mas o programa é só vocês, então. Então aí vocês pegam os dois, o microfone... O Meninão falou que tem transparência. O Meninão falou, você falou, já deu o tempo de todo mundo e acabou. O Meninão tá lá, ele veio de vermelho, tá veio Chega, vocês estão achando que isso aqui é o quê, meu? Ô Zé Maria Trindade, eu quero falar com você agora, aquela pessoa que bota a bola no chão. Fala pra mim, Zé, quem é que ganhou nesse debate, hein? Ô Paulo, você está administrando aí uma guerra de gerações. A geração de emoção de Scott, lembra daquela história? Olha, de figo de bacalhau. Eu tenho a mesma idade, Tem uma geração de emoção de Scott, aquela de óleo de figo de bacalhau, a geração Danoninha e a geração Nutella. Então isso aí é que forma esse caldo cultural que você tenta administrar e está vendo essa guerra aberta aí. Rapidinho. Muito bem. Ô, Joel, transparência, mas aqui, rapidinho, 10 segundos. Transparência na ditadura chinesa, pergunta para as crianças recém-nascidas que não vão responder, mortas por indicativos de vacinas testadas e que nenhum tipo de transparência foi... Jodriles, peço a compaixão de vocês conosco e com o nosso tempo. Vamos pro intervalo comercial agora, turma. Daqui a pouquinho a gente volta. Zé, abração para você, a gente se vê amanhã.